Então, bom dia a todos. A equipe constituída por Laís, por Luciana, sou eu, e Jutaí, ficou responsável de apresentar, no dia de hoje, sobre o tema Metabolismo secundário em plantas. Então, vamos lá. No decorrer do seminário, iremos abordar o que é metabolismo secundário, os tipos de metabolismo primário e secundário, a função do metabolismo secundário, os principais compostos fenólicos, terpenos e alcaloides. Também vamos abordar alguns exemplos de famílias e espécies vegetais da caatinga com esses compostos, os fatores que influenciam o metabolismo secundário, a importância do metabolismo secundário na ecologia, economia e medicinal, e também deixaremos as nossas referências. Então, pessoal, as plantas, devido à sua forma séssil, a qual diferem da maioria dos animais que têm estruturas específicas, conseguem se movimentar para se defender, os vegetais eles não podem se deslocar quando estão submetidos a situações desfavoráveis ou estressantes, por exemplo, e assim, ao longo da evolução, da sua história evolutiva, os vegetais foram adquirindo estratégias de defesa utilizando os compostos e substâncias que são os metabólitos secundários. Então, o que é metabolismo secundário? São compostos orgânicos de grande diversidade produzidos pelos vegetais que não têm função direta no seu crescimento e desenvolvimento. E qual a diferença entre metabólitos primários e metabólitos secundários? Ao longo da disciplina de Fisiologia Vegetal, estudamos os hormônios vegetais, a fotossíntese, ciclo de Krebs, transporte de solutos, entre outros. Isso é o que chamamos de metabólitos primários, que desempenham função essencial no vegetal e ocorre em todas as células vegetais vivas de maneira universal, ou seja, são idênticos em todas as plantas. Estão atrelados com o crescimento, a divisão celular, armazenamento, respiração e reprodução. Já os metabólitos secundários, em contrapartida, são diferentes dos metabólitos primários. Eles originam compostos que não possuem uma distribuição universal, pois não são necessários para todas as plantas. Como já foi mencionado anteriormente, alguns metabólitos secundários são específicos para algumas espécies de plantas, porém, de maneira geral, os metabólitos secundários desempenham diversas funções, tais como na defesa contra herbívoros e patógenos, alelopatia, proteção contra raios UV e poluição, além de atração de polinizadores e dispersores. Então, agora vamos conhecer os principais compostos do metabolismo secundário, que são os compostos fenólicos, terpenos e compostos nitrogenados. Thais e seus colaboradores, 2017, em seus trabalhos postulam que os compostos fenólicos vegetais constituem um grupo quimicamente heterogêneo com cerca de 10.000 compostos. Os compostos fenólicos recebem este nome por apresentarem em sua estrutura pelo menos uma unidade de fenol, que é um grupo hidroxila ligado a um anel aromático, um anel de 6 átomos de carbono, contendo aí 3 duplas ligações, podendo haver mais de uma hidroxila, por anel. E com isso, os fenólicos são um grupo de compostos bastante presentes aí no nosso dia a dia, embora nem sempre nos demos conta disso. Então, desse modo, muito do sabor, e também da coloração de diversos vegetais que apreciamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, são gerados por estes compostos fenólicos.
Os compostos fenólicos não são apenas atrativos para nós, como vimos anteriormente, né, apresentando um odor, um sabor agradável nas frutas, por exemplo, mas também são atrativos para outros animais, os quais possuem diversas funções, como a polinização e dispersão de sementes. Além disso, esse grupo de compostos é importante para proteger as plantas contra os raios UV, contra os insetos, fungos, vírus e bactérias. Então, além dessa importância na proteção das plantas contra fatores ambientais e bióticos adversos, acredita-se que os compostos fenólicos, eles tenham aí sido fundamentais para a própria conquista do ambiente terrestre pelas plantas. É o caso, por exemplo, da lignina, da qual proporciona o desenvolvimento do sistema vascular, gerando aí rigidez aos vasos. E de modo coerente com essa hipótese, plantas primitivas que habitam principalmente ambientes úmidos, como podemos ver aqui nas duas imagens, como briófitas e pteridófitas, por exemplo, elas são pobres em compostos fenólicos. Dentro do grupo dos compostos fenólicos, tem uma classe que é bastante importante para o vegetal, conhecida como flavonoides. Estes estão ausentes aí em fungos, em algas briófitas e pteridófitas, mas é de extrema importância para o grupo das angiospermas, possuindo aí mais de 4.000 estruturas de flavonoides já identificadas. Então, eles se concentram mais na parte aérea das plantas, ocorrendo em menor proporção nas raízes e nos seus rizomas, e encontrando-se em maior quantidade nas famílias Leguminose e Composite. Esse composto está envolvido principalmente na sinalização entre plantas e outros organismos, como na atração de insetos, polinizadores, e na proteção das plantas contra os danos causados pela luz ultravioleta. Então, os flavonoides são divididos em 4 grandes grupos que iremos discutir ao longo do trabalho, e esses grupos são as antocianinas, flavonas, isoflavonoides e flavonoides. Então, as antocianinas, elas consistem no grupo mais comum dos flavonoides pigmentados, as quais são responsáveis pela maioria das cores vermelha, rosa, roxa e azul observadas em flores e em frutos. Então, elas são responsáveis aí pelos pigmentos, pela cor vermelha de vinhos em frutas e coloração das pétalas, apresentada em flores. E aqui temos o exemplo da cor vinho, representada aí pela uva, a vermelha, a cor vermelha, representada pelo morango, a cor rosa da espécie Cantaranthus roseus e a azul da Ipomoi nil. Então, pessoal, encontrados em flores, em muitos casos, esses flavonoides absorvem luz em comprimentos de onda mais curtos que as das antocianinas, não sendo visíveis ao olho humano. Por outro lado, insetos como as abelhas, que enxergam na faixa extrema do ultravioleta, como sinais visuais atrativos. Então, esses compostos eles têm função de atrair insetos e proteger contra a radiação UV. Um exemplo que trouxemos é a margarida da família Asteraceae, que possui padrões visíveis somente nos insetos e acredita-se que auxilia na localização do pólen e do néctar, já que essas plantas apresentam flores diminutas. Então, aqui nessa foto, vemos a margarida amarela como vista por humanos e como deve ser vista por abelhas, aqui nessa segunda. Para humanos, a inflorescência apresenta lígulas amarelas e um disco central marrom. Para as abelhas, as suas extremidades, a extremidade das lígulas, aparece como amarelo claro, a porção interna das lígulas como amarelo escuro e o disco central preto. Os flavonoides,
né, os flavonoides, que absorvem na região aí da luz ultravioleta, são encontrados nas partes internas das lígulas, mas não nas extremidades. A última classe dos flavonoides são os isoflavonoides. São encontrados principalmente em leguminosas, apresentando aí várias atividades biológicas diferentes. Então, como ação inseticida, por exemplo, apresentada aí na rotenona, um defensivo orgânico retirado das raízes do timbó, uma espécie da família das leguminosas, que é tradicionalmente usada para atordoar os peixes e ajudar na sua pesca e veneno para ratos. Então, a ação antiestrogênica é um composto encontrado nos trevos, por exemplo, onde as ovelhas se alimentam desse trevo, causando a infertilidade. E as fitoalexinas, compostos antimicrobianos sintetizados pela planta em resposta às infecções causadas tanto por bactérias e fungos, onde esse composto ele vai dificultar o seu crescimento e propagação, o crescimento e propagação das bactérias e fungos. E para fechar os compostos fenólicos, temos os taninos, que reduzem de forma significativa o crescimento e a sobrevivência de muitos herbívoros. Os taninos atuam na defesa das plantas contra micro-organismos, além de inibir o forrageio de herbívoros, ou seja, funciona como um repelente alimentar com alto teor de taninos, inibindo a ingestão por animais. Eles também podem ser encontrados nas camadas externas. Um exemplo na caatinga é a jurema preta, que contém altas concentrações de taninos na sua casca, né, na casca do seu caule, que diminui a atividade microbiana. Então, entrando agora nos compostos terpenos, que representam mais de 55 mil moléculas descobertas, constituindo a maior e mais complexa classe de produtos naturais. Eles são classificados com base em unidades de 5 carbonos, como podemos ver aqui na sua ligação química. Assim como os compostos fenólicos, os terpenos estão presentes no nosso dia a dia. E talvez você desfrute desses compostos no seu cotidiano e nem saiba. Então, os terpenos são encontrados nos óleos essenciais, como podemos ver aqui na imagem. Esses óleos, eles são retirados de diversos vegetais, como lavanda, eucalipto, alecrim, capim-santo, dentre outros. E acabam nos ajudando aí contra os estresses, né, do dia a dia. Além disso, estão presentes também em produtos de cosméticos, em bebidas e nos frutos, como a laranja, o limão e a cenoura. Os terpenos apresentam também diversas funções, como defesa contra insetos e mamíferos herbívoros, atração de polinizadores e proteção contra perca de água e temperatura. Então, além dessas funções, esse composto possui efeitos alelopáticos que inibem o crescimento de outras plantas competidoras, como podemos ver aqui nesse exemplo. Ou seja, elas acabam liberando aleloquímicos no meio ambiente, afetando o crescimento de outras plantas que estão ali presentes. Agora iremos falar de cada um dos principais grupos de terpenos. O primeiro deles é os monoterpenos, que fazem parte do grupo dos óleos essenciais. Esse composto tem função nos vegetais como atrair os polinizadores através de seu aroma, principalmente os animais de hábitos noturnos. E como exemplo, temos o limoneno aqui e o mentol, encontrados no limão e hortelã, os quais possuem cheiro agradável também para nós, seres humanos. Além de atrair os insetos,
Esse composto também tem função de repelir os insetos, possuindo um aroma desagradável, espantando os insetos, como por exemplo, trouxemos aqui a planta conhecida popularmente como cravo de defunto. Dependendo da família, os monoterpenos eles podem ser encontrados em estruturas especializadas, como em pelos glandulares, na família Lamiaceae, em células parenquimáticas diferenciadas, na família Lauraceae, também em canais oleíferos, da família Apiaceae, ou também em bolsas lisígenas ou esquizolisígenas, tanto da família Pinaceae quanto da Rutaceae. Eles podem estar estocados em flores, como por exemplo na laranjeira, em folhas, como no capim-limão, eucalipto, louro, em cascas dos caules, como as canelas, em frutos, erva doce e madeiras, como sândalo e pau-rosa, por exemplo. Os sesquiterpenos, assim como os monoterpenos, estão envolvidos na defesa contra pragas e doenças. Em algumas variedades de algodão, está associada à resistência a pragas e também presentes na família Asteraceae, são responsáveis pelo gosto amargo de suas folhas. O outro grupo são os diterpenos, normalmente associados às resinas de muitas plantas, e um exemplo é a resina cicatrizante do jatobá, como podemos ver aqui na imagem, nas imagens. Contudo, os principais papéis desempenhados são na cicatrização das plantas e defesa contra insetos e micro-organismos. Então, uma outra classe importante, temos aqui os triterpenos, são as saponinas. Talvez vocês já viram essas espumas em certos vegetais, e como o próprio nome indica, as saponinas são prontamente reconhecidas pela formação das suas espumas em certos extratos vegetais. Nas plantas, as saponinas desempenham um importante papel na defesa contra insetos e micro-organismos. E um exemplo que trouxemos é da caatinga, essa espécie, a lufa cilíndrica, pertencente à família das cucurbitáceas, onde podemos ver aqui a sua espuma. Então, para finalizar os grupos dos terpenos, temos aqui as plantas mais ricas e talvez encontradas no seu quintal de casa, que são a hortelã, alfavaca e manjericão, pertencentes à família Lamiaceae, o capim-santo, da família Poaceae, a erva cidreira, da família Verbenaceae, e a laranjeira e limoeiro, também pertencente aí à família Rutaceae. Por fim, temos os compostos nitrogenados, e um grupo muito conhecido são os alcaloides, com extrema importância mundial. Os alcaloides são compostos orgânicos cilíndricos que possuem pelo menos um átomo de nitrogênio no seu anel, como podemos ver aqui. São encontrados principalmente nas angiospermas, de modo mais frequente nas eudicotiledôneas. Aproximadamente 15.000 alcaloides foram até agora isolados e suas estruturas identificadas, dentre elas a cocaína, codeína, cafeína, nicotina e a atropina. Essa classe de compostos do metabolismo secundário é famosa pela presença de substâncias que possuem acentuado efeito no sistema nervoso. A maioria dos alcaloides em plantas tem função de defesa contra predadores, especialmente mamíferos. Como vocês estão vendo aqui na foto, temos uma espécie que Jutaí trabalha, ele está trabalhando aí com levantamento florístico, e essa espécie, ocorre bastante na caatinga, tem potencial tóxico e ornamental,
e vários artigos científicos eles citam como altamente tóxica, conhecida popularmente como algodão bravo. Ou mata-cabra. É uma planta que causa doença, de depósito lisossomal em ruminantes, principalmente em caprinos. É uma espécie com alto teor de alcaloides, tá? Então, nessa foto, nessa figura, temos um caprino aí intoxicado por essa espécie de algodão bravo, apresentando incoordenação, debilidade dos seus membros aí posteriores, como podemos ver aqui, hipermetria e também quedas. Então, atua como efeitos tóxicos ao ser humano, como a espécie Datura stramonium, da família Solanaceae, que ocorre bastante na Caatinga, e recentemente eu trabalhei com essa espécie, e durante a coleta pude também observar um forte odor, desagradável, e buscando na literatura, encontrei que citam como altamente tóxica pela presença de alcaloides. Outra espécie bem tóxica, popularmente conhecida como mamona, é a Ricinus communis, onde as suas sementes aí apresentam alto teor de alcaloides. Apesar dos alcaloides provocar diversas reações devido à sua toxicidade, esse composto é altamente rico em propriedades medicinais, onde é bastante utilizado mundialmente. Os alcaloides mais conhecidos e utilizados mundialmente são a nicotina, tá? A nicotina é formada nas raízes do tabaco da espécie Nicotiana tabacum, da família Solanaceae, e posteriormente translocada para as suas folhas, nas quais é armazenada. Então, elas são usadas para produzir fumo presente nos cigarros. Temos também a cafeína, que é extraída das sementes da espécie Coffea arábica, pertencente à família Rubiaceae, presente no chá preto, no café e em várias outras bebidas. Então, ela vai agindo como estimulante do sistema nervoso central. Então, toma aí com moderação. E também a cocaína, extraída das folhas da espécie Erythroxylum coca, pertencente à família Erythroxylaceae. Então, para aprimorar o nosso trabalho, buscamos nas literaturas as espécies vegetais ricas em metabólitos secundários da caatinga e trouxemos dois exemplos aqui, o primeiro, angico, contendo aí alcaloides e taninos, e o segundo, conhecido aí popularmente como pião roxo, apresentando uma conjuntura aí de compostos como flavonoides, alcaloides, terpenoides e taninos também. Então, aqui apresentando mais dois exemplos, a conhecida vernacularmente como amburana de cheiro, apresentando flavonoides e taninos, e também o cajueiro, apresentando aí alcaloides e taninos. E por fim, apresentando aqui como exemplo o juá, contendo saponinas e triterpenoides, e a catingueira, apresentando aí alcaloides e terpenos. Então, aqui estão os fatores influenciáveis ao metabolismo secundário, como, por exemplo, a altitude, o índice pluviométrico, a sazonalidade, a temperatura, entre outros, que são os principais fatores primordiais que podem influenciar o acúmulo de metabólitos secundários nas plantas. Então, como já mencionado, o principal papel dos metabólitos secundários é a proteção contra pragas e patógenos. Então, em relação à sua importância ecológica, diz respeito
a proteção, né, a proteger as plantas contra herbívoros e patógenos, servem como atrativos, utilizando tanto seu aroma, a cor, sabor para polinizadores e funcionam como agentes de competição entre plantas e de simbiose entre plantas e micro-organismos. Então, atualmente, a crescente preocupação com o meio ambiente e a consciência de que o petróleo, a matéria-prima das indústrias químicas, é finito, tem conduzido a uma volta aos produtos naturais, dos quais apresentam funções importantes. A importância econômica do metabolismo secundário reside em três grandes áreas: a fitomedicina, a nutracêutica e as aplicações industriais, que podem ser diversas. Então, a fitomedicina, né, utilizando os compostos secundários, os compostos suficientes para matar insetos ou mesmo vertebrados de grande porte, como vimos anteriormente o exemplo do caprino. Então, quando esses compostos eles são utilizados em doses adequadas, convertem-se em medicamentos. Produtos secundários envolvidos na defesa através de atividade citotóxica contra patógenos, eles podem ser úteis como agentes antimicrobianos na medicina. E, além disso, aqueles envolvidos na defesa contra herbivoria, através de atividade neurotóxica, eles podem ter efeitos benéficos para o homem, atuando como antidepressivos, sedativos, relaxantes musculares ou até mesmo anestésicos. Então, pessoal, já a nutracêutica é uma área que basicamente ela vai combinar a alimentação com a prevenção de doenças, buscando aí os chamados alimentos funcionais. E uma coisa interessante é que parte considerável das substâncias de origem vegetal que previnem doenças são as chamadas antioxidantes, né? E alguns deles fazem parte do metabolismo secundário, como, por exemplo, os carotenoides e os flavonoides. Então, pessoal, as aplicações industriais do metabolismo secundário são variadas e talvez uma das mais antigas seja o uso de taninos para corticouros. Essa é uma aplicação que toma vantagem da habilidade dos taninos de se complexarem com proteínas, o que nas plantas é explorado como defesa à herbivoria, como vimos anteriormente. Então, a ligação com proteínas deixa o couro mais resistente ao calor, à água e micróbios. As espécies vegetais mais utilizadas como fontes de tanino são o quebracho e a acácia. E por fim, pessoal, aqui estão as nossas referências, caso queira se aprofundar mais no conteúdo. E aqui está o nosso agradecimento.